Gente e Negócios. Oferecimento. Audi Center Teresina. E Byte. Atendimento pelo ebyte.com.br ou WhatsApp 4020-5000. Predial, administradora de condomínio. Olá, estamos no ar com Gente e Negócios pela Rede Meio Norte de Comunicação. Lembrando que você pode nos acompanhar ao vivo no YouTube da Rede Meio Norte. Estamos aí com o nosso sinal em 25 estados do Brasil. E tudo que você vê aqui, você sabe. Você acompanha nosso conteúdo também no meu canal no YouTube, Virginia Fabres. Olha, nós estamos vendo no Brasil uma situação econômica delicada, pandemia. E o Gente e Negócios tem tratado soluções para a crise, importantes empresários no Brasil e todo discutindo aqui. Nós tivemos a Luísa Helena Trajano em uma live muito especial, debatendo como os empresários podem tentar driblar a crise, o crescimento do e-commerce no Brasil, os exemplos de delivery também que estão crescendo, as plataformas digitais, como os negócios estão se reinventando. Hoje, nosso convidado da live, Gente e Negócios, é o superintendente do Sebrae no Piauí, Mário Lacerda, que debate conosco soluções e como o Sebrae tem abraçado aí pequenos e médios negócios nesse momento tão difícil da nossa economia. Boa noite, superintendente. Boa noite, Virginia. Agradecer inicialmente a oportunidade de estar aqui falando com seus telespectadores. Muito bom para nós que fazemos o Sebrae ter essa oportunidade de externar um pouco daquilo que é o nosso sentimento nesse momento de pandemia. Na verdade, esse sentimento de receber o Sebrae aqui no Gente Negócios, o agradecimento maior é nosso, do senhor ter se disponibilizado com a sua agenda, de debater esse momento e dividir as oportunidades com os empresários, os pequenos e médios, principalmente, que estão vivendo um momento de muita pressão, que a gente sabe, que às vezes, nesse momento de apreensão, de angústia, deixam de procurar o Sebrae, que nós sabemos, e procurar os canais de comunicação, os canais digitais que estão disponíveis para os pequenos e médios. Eu começo, superintendente, fazendo uma leitura dos números que nós temos hoje em nível nacional e também em nível de Piauí, que é o estado do qual o senhor é superintendente. Olha, no Piauí, o percentual de pequenos negócios que devem recorrer ao financiamento é de 58%. O Piauí, o percentual de pequenos negócios recorrendo a financiamento, né? 34% dos entrevistados, esses números são oficiais, né? Já buscaram pedidos e tiveram seus pedidos negados. O percentual de empresas do Estado que obtiveram crédito e as que ainda estão aguardando respostas fica em torno de 22,5%. A dificuldade, a burocracia para conseguir crédito, que é o que eu estou querendo colocar aqui para o senhor. No Piauí, o percentual de empresas que tiveram queda no faturamento segue a tendência nacional. No caso aí, sendo que a média de redução foi um pouco maior, chegando a 82%. Né? O estudo mostrou ainda que mais de 62% dos negócios interromperam temporariamente as atividades ou fecharam as portas definitivamente no Brasil. E no Piauí chega a 80%. Essa fonte aí desses números é o Sebrae, né? A instituição da qual o senhor é superintendente. Eu queria que o senhor confirmasse esses números comigo, né? E dissesse quais são aí as alternativas do Sebrae diante desse cenário para os pequenos e médios negócios no nosso estado. Sim, esses números são pesquisa Sebrae com a FGV. Ele vem dentro de uma série que se faz histórica na medida em que a cada 20 dias a gente inicia uma nova pesquisa. Então, durante todo esse ciclo de pandemia, foi realizado e será realizado pesquisa para que a gente tenha essa evolução e a gente possa tomar decisões, a gente possa fornecer esses dados para os governos. Nós estamos fazendo isso constantemente para o governo do Estado, para as prefeituras, no intuito de que a gente possa ter movimentações conjuntas no sentido de melhorar a atividade empreendedora. São números, por vezes, preocupantes, mas não poderia ser diferente. Nós temos efetivamente uma situação ainda não vista no país, no mundo. No estado do Piauí, de novo, não é diferente. E
nossa preocupação, ela é efetiva e ela recai sobre alguns pontos que são cruciais. O primeiro deles, quando a gente fala de permanência do funcionamento da empresa ou volta às atividades, significa permitir que a empresa fature, que o negócio continue existindo e que o emprego permaneça dentro do nosso estado. Então, nesse sentido, pois não? Sim, estou corroborando com o que o senhor está dizendo. Tá. Nesse sentido, o fluxo de caixa da empresa ele é essencial. Nesse sentido, conhecimento é essencial. Eu acho que isso é uma receita. Manter o fluxo de caixa com recurso próprio ou crédito compatível com sua necessidade e conhecimento, Virgínia. A palavra de ordem para mim nesse momento é conhecimento e inovação. E aí, no início das suas colocações, das suas perguntas, você colocou que o Sebrae estava disponibilizando dentro da sua estrutura, da sua plataforma, informações, esse conhecimento a que eu me refiro. De fato, nós estamos na nossa plataforma desde quando iniciou, no primeiro dia de pandemia, no primeiro dia de fechamento, toda a nossa estrutura, nosso corpo de especialistas disponíveis para os empreendedores de forma online, pelo WhatsApp, chat, e-mail, 0800, dentro do próprio site, com webinar, lives, uma série de ferramentas. Importante dizer que mais de 90% do que está lá é de graça. É conhecimento gratuito, atualizado todos os dias, nacionalizado. Importante dizer que hoje nós fazemos consultoria até 10 horas a custo zero para o empreendedor. Isso significa dizer que o microempreendedor individual, por exemplo, Virgínia, que são quase 80 mil no nosso estado, que hoje tenta mostrar o seu produto ou oferecer o seu serviço pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, digitando em caracteres, ele pode buscar o Sebrae e construir um card, 2 cards, 3 cards. Ele pode montar a página inicial do seu site através da consultoria do Sebrae especializada a custo zero. E eu falo isso com tanta ênfase, no sentido de que o empreendedor nos procure, porque ainda temos muitos empreendedores a alcançar dentro do estado do Piauí, nesses quase 170 mil empreendedores. Superintendente, na verdade, para ser bem claro, eu conversei com o senhor aqui nos bastidores, vamos ser bem claros aqui na entrevista. O empresário piauiense precisa procurar urgentemente as plataformas digitais do Sebrae, que é a instituição que pode socorrer nessa nova normalidade, não é isso? Essa nova normalidade, os pequenos e médios no Piauí que precisam se digitalizar e avançar nesse novo modelo digital que se formou pós-pandemia, não é isso? Perfeito, Virgínia. Obrigado pela clareza. É isso mesmo. Nós entendemos que ainda estamos ociosos naquilo que a gente está oferecendo, naquilo que é extremamente importante para o empreendedor, que é conhecimento. Está lá, a plataforma está aberta, o nosso 0800 570 0800, sebrae.pi.sebrae.com.br, o nosso call center, o nosso WhatsApp, enfim, todas as ferramentas disponíveis para o empreendedor dialogar e receber conhecimento. Você coloca muito bem, e esse é o ponto. Nós entendemos que podemos fazer uma entrega muito maior para o empreendedor nesse momento. Compreendo. E agora nós vamos voltar para o ponto inicial. O governo publicou a nova medida provisória para destravar o crédito para pequenas e médias empresas, porque o que nós vimos aí foi um ressentimento muito grande da burocracia para que o crédito realmente chegasse à ponta. Desde o início da pandemia, o governo, claro, socorreu a economia, o presidente da República vem reiterando
em seus discursos de que se não fosse o auxílio emergencial dos R$ 600, a economia estaria numa situação de colapso absoluto, adiou impostos, teve o auxílio emergencial, enfim, uma série de medidas. O Banco Central abriu aí linha de financiamento, suporte ao emprego, 40 bilhões, e chegamos ao programa emergencial de acesso ao crédito. Eu pergunto ao senhor, como superintendente do SEBRAE, o senhor acha que agora chega ao pequeno, ao médio, agora vai? Você colocou muito bem, fez um apanhado do que tem sido feito. Eu tenho dito que o governo tem trabalhado de forma muito intensa na busca de soluções ou de encaminhamentos para esse momento. Tudo isso que você falou, atrelado à diminuição do compulsório, medidas importantíssimas para que o empreendedor tome o fôlego e o trabalhador. Não é fácil, né? Do dia para a noite nós entramos numa situação quase que calamitosa e você conviver com isso, fazer chegar na ponta, como você bem colocou, é muito difícil. Bom, o crédito é essencial para o fluxo de caixa. O crédito é essencial para a sobrevivência do pequeno negócio. Entendo que não é qualquer crédito. Daí a necessidade do empreendedor olhar qual é efetivamente a sua necessidade, o empreendedor enxergar o seu estoque, enxergar quais são as prioridades de pagamento para entender a dimensão da sua necessidade de recursos para compor ou recompor o seu fluxo de caixa. Mas, de qualquer maneira, são 3 os critérios para que a gente faça com que esse dinheiro chegue na ponta. O primeiro deles relacionado com a escolha do próprio empreendedor, que é o custo do dinheiro. Quanto me custa tomar aquilo que está sendo oferecido ou que eu estou indo buscar. Nesse particular, nós temos iniciativas importantes. Nós temos créditos que vai de 3% até 7% ao ano, né? E todos os bancos públicos e boa parte dos bancos privados dispõem dessas linhas de crédito. Bom, está acessível a todo mundo? Não, senão a gente não estava tendo essa conversa aqui. Eu ouço todo dia, sou questionado pelos empreendedores por que ele não consegue ter acesso ao crédito e que ele precisa tanto nesse momento. Antes de falar disso, dizer que o SEBRAE não empresta dinheiro. Também tenho sido questionado, olha, onde é que está o crédito do SEBRAE? O SEBRAE não empresta dinheiro. Não, a gente atua com conhecimento, com informação, com articulação, buscar saídas e soluções para o empreendedor, mas não emprestando dinheiro. Não é nosso papel. Mas o empreendedor, para ter acesso a esse crédito de 3%, 3,5%, você falou agora na Lei 13.999, né? Que eu entendo como um apanhado de tudo que foi feito até agora, reconhecendo as dificuldades, estão sendo propostas como solução dentro da Lei 13.999. E eu falo de quê? Eu falo de inadimplência. O banco exigir que o empreendedor esteja com as suas certidões negativas do CADIM, do INSS, do FGTS em dia, nesse momento, é algo extremamente impossível, inviável, incoerente imaginar que nós vamos ter empreendedores nessa situação, pelo menos dos pequenos negócios. E existem iniciativas, e principalmente nessa Lei 13.999, que diz que, por iniciativa do governo federal, que não será exigido para tomar esse recurso essas certidões negativas. Isso significa que a instituição financeira deve não olhar para o passado do empreendedor nesse momento, porque é um momento de excepcionalidade, é um momento de socorrer e salvar as nossas empresas, os nossos empreendimentos, e isso significa salvar os empregos. E depois, a garantia. São muito poucos os empreendedores que têm condições de dar garantias reais. E também existem iniciativas nesse ponto. Uma delas está dentro da Lei 13.999, que nós acabamos de falar. O Banco do Brasil, o governo federal, melhor dizendo, joga 16 bilhões de reais através do ANP dessa semana dentro do FGO, do Fundo Garantidor de Operações,
para que o empreendedor, ao tomar o recurso, tenha 85% desse recurso garantido pelo governo federal. Então, ele vai dar simplesmente a sua garantia pessoal, a sua assinatura do documento. E que eu entendo vale muito, porque a infinita maioria dos empreendedores zelam e prezam por sua assinatura, por seu nome limpo, porque estão no mercado há muito tempo e tem nisso o orgulho de ser um empreendedor. E, paralelo a isso, ao que está fazendo a Lei 13.999, nós temos uma iniciativa do SEBRAE. Aí sim, o SEBRAE tem um recurso chamado FAMP, um Fundo de Aval para socorrer os empreendedores. E nós estamos articulando, a Caixa Econômica está operando muito bem esse recurso aqui no estado do Piauí, e nós estamos em via de concluir, de assinar, provavelmente na próxima semana, um convênio entre o SEBRAE e a Agência de Fomento do estado do Piauí, onde 80% do recurso tomado do FUNGETUR, do Fundo para o Turismo, que o governo federal, através do Ministério do Turismo, disponibilizou em parceria com o governo do estado, com a Agência de Fomento, esse recurso para os empreendedores da atividade turística, do trade turístico, bares, restaurantes, pousadas, hotéis, receptivo, enfim. E a garantia, em concretizando essa nossa parceria, será dada em 80% pelo SEBRAE. Isso também vai ajudar muito para que esse recurso chegue na ponta. O turismo, a propósito, é um dos segmentos mais impactados e precisa ser socorrido. Nós não podemos correr o risco de ver o que nós avançamos ao longo desses anos, dessa 1,5 décadas de turismo no estado do Piauí, na Rota das Emoções, no nosso litoral, em São Raimundo Nonato, no turismo religioso, andar para trás. Nós não podemos ver o pouco que nós conseguimos e estamos muito bem encaminhados nesse tema, nessa temática, recuar. É verdade, é um setor que, inclusive, superintendente, com todo esse protocolo de saúde, né, que nós sabemos que, inclusive, o protocolo todo, né, de estudo que foi feito pelo próprio SEBRAE, de forma primorosa, para o setor hoteleiro, para todo o trade turístico, exige investimento, né, de todo esse setor. E esse investimento, ele precisa sair do caixa, né, de toda essa rede. E realmente vai precisar de um impulso muito grande. Agora, o senhor falou aí a respeito de contrapartida, o senhor falou a respeito, durante a sua fala, quando o senhor falou de que quando nós temos uma economia em que se tem apostas, em que se tem um aval, a população precisa ter garantias. E me veio à cabeça que nós temos no estado do Piauí, do qual o senhor é superintendente do SEBRAE, uma situação delicada da economia que não se sabe ainda, não se há garantias de um retorno da economia, das atividades econômicas ainda. Enquanto em muitas regiões do Brasil já se há aí um patamar definido de retorno, em alguns, inclusive, as atividades elas não foram totalmente paralisadas, e o Piauí não há ainda um calendário, uma expectativa de retorno planejado. Isso deixa os empresários em uma situação de total perplexidade, né? Não se ter um horizonte para um empresário pode significar a absoluta apatia ou absoluto desespero. Como é que o SEBRAE enxerga um Estado em total isolamento, vamos dizer assim, cerebral, isolamento de horizonte comercial e econômico? Eu penso que a saúde está em primeiro lugar. Eu penso que a minha, a sua, dos nossos familiares, filhos, pais, é efetivamente uma prioridade, mas nós precisamos de planejamento. Nós precisamos ter um olhar naquilo que os outros países, os outros estados da federação estão fazendo. E nós estamos ficando como um ponto fora da curva, e você coloca muito bem. Eu tenho participado de reuniões e discussões com o governo do estado, que tem feito um trabalho, eu sou testemunha disso enquanto SEBRAE, um trabalho consistente no propósito de abertura. Ainda essa semana ficou
muito bem avançado o protocolo de abertura por parte do governo do Estado. E nós precisamos ver isso acontecer. Eu tenho a impressão que é preciso mostrar para a sociedade, mostrar para o empreendedor sinais. Segmentos precisam começar a funcionar. E se no Piauí acontecer como aconteceu em outros estados, se no Piauí acontecer como aconteceu em outros países, nós vamos abrir e vamos ter que fechar. Isso é natural, é da pandemia. Não é natural permanecer fechado eternamente. Não é natural e me parece que o que nós estamos vendo hoje por exemplo, a prefeitura dizendo que nós temos um crescimento do contágio e que as empresas continuam fechadas. E aí é uma opinião pessoal, a população está há muitos dias em recolhimento e não consegue mais ficar em casa, não fica mais em casa, está na rua, nos bairros. O trabalhador que poderia estar nas empresas sobre a orientação dos protocolos das empresas que vão fazer investimento, aprendendo e tendo conhecimento desses parâmetros de higiene, de distanciamento, etc., etc., e voltando para casa e levando isso como informação, estão nos seus bairros, nas ruas, sem esse ganho, no meu modo de enxergar. E sob a ótica do impacto, eu penso que a abertura paulatina, a abertura organizada, iniciando por setores, eu imagino que na próxima semana possamos ter sinais de abertura. Mas se na semana passada nós tivéssemos aberto as indústrias, nós teríamos daqui a 15 dias um sentimento do que aconteceu com as indústrias abertas, né? E assim com todos os outros segmentos e setores da economia que nós precisamos olhar o que estão fazendo outros estados, né? Compreendo, superintendente. Então, o senhor defende a abertura responsável da economia e não a paralisação pelo medo? Sim, eu defendo que a saúde está em primeiro lugar, mas não há como não é producente essa permanência do isolamento ad eterno, abaixo da curva do que diz o limite de atendimento nos hospitais, que o princípio, não podemos esquecer, desse processo de isolamento é manter a segurança no nível, na capacidade do poder público de atender as pessoas, e precisamos chegar muito próximo desse limite para que as pessoas possam se contaminar e gerar esse ambiente de imunização. Esse é o princípio. Então, se a gente não fizer isso, não chegar lá e recuar, nós estamos perdendo a capacidade de mobilizar as pessoas para ficar em casa. Compreendo. Entendi. Ficou bem claro o que o senhor quis dizer. Para encerrar, dentro do que o senhor colocou, nós temos um patamar aí de que 58% das pequenas empresas e médias devem recorrer ao financiamento no país. Só para resumir o quadro, como é grave, depois do esboço que eu fiz no início do diagnóstico dos dados do SEBRAE. E no Piauí pode chegar a 80%. Significa que essas empresas estão agonizantes, né? Em situação realmente muito drástica. E o senhor acabou de dizer que é a favor de que a economia deve ser reaberta, mesmo a título de experiência, para ver o que pode ocorrer. Se necessário, venha se flexibilizar, feche novamente, se vai estudando caso a caso como a economia reage. Então, para encerrar, suas últimas palavras, qual a sua última mensagem, então, para os pequenos e microempresários, como superintendente do SEBRAE, diante desse quadro tão difícil, sua mensagem
em relação à questão do que vem nos próximos dias, como eles devem se comportar e colocar mais uma vez o Sebrae aí na questão de que está à disposição do pequeno e do médio empresário. Eu entendo, Virginia, que a saúde está em primeiro lugar. Nós não queremos ver hospitais, pessoas sem atendimento. Nós não queremos isso, mas nós não podemos ficar na situação que estamos, porque nada está funcionando e nós não temos nenhum indicativo de que isso efetivamente fez a diferença em relação ao grau de pessoas nas ruas que nós temos hoje. Com relação ao empreendedor e a sua relação com o Sebrae nesse momento, a minha mensagem é aquela daquilo que nós discutimos no início. Eu penso que conhecimento é a essência é a receita para que as coisas deem certo. Eu penso que nós no Sebrae, para os pequenos negócios, para o microempreendedor individual, temos muito a contribuir. Nós temos consultores para consultoria online, para entender as suas dores, para dialogar. Nós somos também um ambiente onde nós ouvimos o empreendedor, sugiram, digam aonde nós podemos melhorar, porque a casa do empreendedor é o Sebrae. Então, nós estamos alinhados com o Sebrae nessas suas dores nesse momento. Na outra ponta, o nosso trabalho muito forte junto das autoridades públicas, dos 224 municípios, do governo do estado, levando informação, construímos um protocolo de retomada, estamos alimentando ele constantemente. Esse nosso documento foi base também para o Sebrae Nacional. Na próxima semana a gente vai ter um grande documento nacional de orientação. Nós temos discutido com o governo do estado a questão do crédito, formas de fazer com que isso mude, pesquisa. O Sebrae tem investido em pesquisa para que nós possamos tomar as decisões corretas. Então, assim, estamos imbuídos de todo o propósito de ajudar. Hoje, estamos funcionando quase que 100% em home office e dedicados o tempo todo para trazer o máximo de informações para o empreendedor formal, para o empreendedor informal. Estamos retomando a educação empreendedora, enfim, todo um trabalho pensado e com muito suor, com muita disposição, pensando nos pequenos negócios do nosso estado. Tá certo, superintendente. Muito obrigada. Agradeço pela entrevista e até a próxima oportunidade. Obrigado, Virginia. Um abraço a todos. Gente, negócio vai para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco tem mais live Gente Negócios. Vamos agora com nossos anunciantes e já nós voltamos. Quem disse que nesse Dia dos Namorados a distância separa? Quem ama sempre dá um jeito sem sair de casa, lógico. A distância separa? Quem disse? Casal que é casal tá sempre junto, amigo. Seja pela janela, vendo o mesmo filme, malhando, dividindo comidinhas. Tem casal que continua subindo até pelas paredes. Olha aí. Acredite, até a serenata de amor voltou. A verdade é que essa conexão, distância nenhuma separa. Feliz Dia dos Namorados. É isso aí. Para continuar conectado, não perca as ofertas da iByte. São smartphones, caixas de som, fones de ouvido, computadores, acessórios. Se precisar, ligue DDD 85 40 25 mil e entregamos até você. Se precisar, você já sabe. Conte com a iByte. Com quase 2 décadas no mercado, a Predial, a administradora de condomínios, oferece soluções tecnológicas e inovadoras para atender os condomínios que administra. A Predial conta com pacotes de serviços completos, plataformas digitais, uma equipe multifuncional capacitada para atender com consultores à disposição. Tudo para facilitar a gestão do seu condomínio. Saiba mais acessando www.predialadm.com.br ou ligando e falando com nossos consultores DDD 86 3133 5000. Predial, a sua administradora de condomínios. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio.
Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Gente e Negócios. Oferecimento. Audi Center Teresina. E Byte. Atendimento pelo ebyte.com.br ou WhatsApp 4020 5000. Predial, administradora de condomínio.